imposto ou taxa nova. A população não aguenta mais isso. Para que os senhores parlamentares tenham ideia, essa portaria 1070 cobra por uma moto que esteja em um depósito da Polícia Rodoviária Federal R$40 por dia e R$120 por um carro que esteja lá detido. Isso quer dizer que em poucos dias aquela pessoa que teve o seu bem detido por alguma irregularidade de documento vai ter o perdimento completo, porque não vai conseguir pagar as taxas. Então nós estamos entrando com esse decreto legislativo para... Vizinha da mãe dele, que é na Bahia. Aí a gente... Presidente. Carlos Manato. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, ontem nessa casa foi um dia muito importante para o meu mandato, porque 12 de dezembro de 2010, eu apresentei um projeto de decreto legislativo que extinguia o 14º e o 15º salário totalmente, os oito direitos que nós tínhamos, no início e no final do mandato. Eu apresentei esse decreto legislativo. O que aconteceu? 2010, dezembro, a nobre senadora Gleice, no dia 1º de fevereiro de 2011, entrou no mandato, pegou o meu projeto e, ao invés de 8, ela mudou para 6. O que deu mídia nacional? O que aprovaram? O projeto dela. Então isso aí é uma coisa que dói no coração da gente, quando a gente apresenta um projeto e esse projeto não tem a nossa autoria. Aí, senhor presidente, eu apresentei um outro projeto que dizia o seguinte, que a prova testemunhal, o exame clínico, vídeos, isso tudo daria também para que, junto com o bafômetro e a glicemia, os exames feitos também no sangue, poderiam dar a prisão da pessoa, confirmar a alcoolemia, confirmaria que a pessoa estava com teor alcoólico mais, enquadraria na lei seca. Muito bem, essa parte do meu projeto, presidente, o nobre deputado Hugo Leal pegou meu projeto inteiro e colocou ele na lei seca. Foi o que deu barulho. É de você poder, através de um vídeo, através de uma testemunha ou um exame clínico, fazer com que a pessoa pagasse pelo crime que estava cometendo. Muito bem, presidente. Não foi dado crédito ao deputado Manato. Mas ontem não. Ontem, o projeto de número 2384/2015, de minha autoria, foi aprovado aqui nessa casa. Então, gostaria de agradecer aos nobres pares, agradecer ao relator, que fez um substituto maravilhoso, melhorou o meu projeto, mas a autoria do projeto continua com o deputado Manato, e nós aprovamos aqui nessa casa, e esse projeto agora vai para o Senado Federal. Então, presidente, eu me sinto muito honrado de, pela primeira vez, ter um projeto meu aprovado, e isso aí é muito orgulho. Depois de 13 anos, bati 2 vezes na trave, ontem eu fiz um golzinho. Pode ter sido de mão, mas eu fiz o gol. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, apenas para que Vossa Excelência receba como lido um registro que faço acerca da Conferência Nacional das Políticas das Mulheres. Muito obrigado, senhor presidente. Vou chamar o próximo orador. Calma, vamos com calma, que é o seguinte, o pessoal foi lá, se inscreveu, chegou mais cedo, vamos respeitar isso aí. Vou chamar o Valmir Assunção, antes porém vou dar um minuto. Vou dar um minuto para o Caniçoba aí, para Giovanni de Sá. Depois... Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, quero registrar que nessa sexta-feira nós vamos estar em São José do Egito, ao lado do prefeito Romério Guimarães, para que nós possamos inaugurar uma das maiores escolas do município, lá no bairro do São Borja, uma escola no investimento de mais de R$1.500.000, um prefeito que vem se destacando pelas suas ações, no momento de crise, no momento de dificuldade, mas que vem demonstrando habilidade em poder inaugurar diversas obras, em poder dar mais dignidade à vida dos cidadãos egipcienses. Então quero aqui fazer esse registro e dizer a todos os amigos de São José do Egito, Tabira, que nessa sexta-feira vamos estar lá para fazer essa inauguração, abraçando todos os amigos e cumprimentando todas as pessoas. Meu muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, nobre deputado. Deputado Valmir Assunção, eu já vou dar a palavra a Vossa Excelência, já está na bola 7 aí. Deputado Giovanni, 1 minuto, depois daí nós vamos intercalar, é um de 3 e um de 1 minuto, infelizmente, nós temos que cumprir. Obrigada, senhor presidente. Eu queria só registrar aqui o meu discurso e que fosse divulgado nos canais de comunicação dessa casa, principalmente na Voz do Brasil, as últimas notícias que nós temos lido nas mídias do nosso país. O governo federal vem aí cortando 7 programas sociais. Foi aí bandeiras da campanha da presidente Dilma Rousseff, e agora vem cortar o FIES, o Pronatec, a farmácia popular, que cortará 578 milhões de subsídio para esse programa importante, que serão 3 milhões de pessoas que deverão deixar de ser assistidas. Então eu venho aqui registrar esse discurso como indignação em nome de todos os brasileiros. A presidente Dilma tem que rever, porque foi sua bandeira e não está cumprindo. Obrigada, senhor presidente. Eu que agradeço, nobre deputada. Nobre deputado Valmir Assunção, muito obrigado. 3 minutos, que o presidente está chegando. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, deputadas, na Bahia, o PSDB está no horário de programa eleitoral, política, e o PSDB tem 3 lideranças que aparecem todos os dias. Entre eles está o deputado Ibaçaí, que foi prefeito de Salvador. E o que me chama a atenção e me faz falar aqui hoje, trazer esse assunto aqui, é porque o deputado Ibaçaí, que já foi prefeito de Salvador por 2 mandatos, ele fala 2 questões que me chamam muita atenção. Um, ele fala sobre corrupção, e o outro ele fala sobre obras paradas. Olha, Ibaçaí deixou o metrô de Salvador parado. E o metrô de Salvador está funcionando porque o governador Jacques Wagner, juntamente com o governador Rui Costa, acelerou as obras. Todo mundo que chega em Salvador vê a expansão e o trabalho que está sendo feito, tanto do ponto de vista da mobilidade urbana, que são recursos do governo federal e do governo do estado. O governador Rui Costa está fazendo um trabalho excelente em Salvador e na Bahia, e não tem obra parada. Então ele não está enxergando. O outro aspecto é sobre corrupção. Aonde eu sei que na Bahia, sobretudo Salvador, tem corrupção, é na prefeitura de Salvador. Que o secretário do prefeito ACM Neto, ele está sendo denunciado pelo Ministério Público. E aí a ACM Neto não teve coragem de exonerar. Depois de 30, 60 dias, foi obrigado o secretário pedir para poder sair da secretaria, porque não tinha mais condições de viabilidade para continuar enquanto secretário. Então, o PSDB e o DEM deveria falar disso. Falar que deixou o metrô parado em Salvador, que não teve capacidade de colocar a obra do metrô para funcionar, que na prefeitura de Salvador tem corrupção, porque está denunciado pelo Ministério Público. É isso que Ibaçaí devia falar, mas ele não fala. Então, quero fazer esse registro aqui, senhor presidente. Senhor presidente, quer dar como registrado discurso que faço em nome da Secretaria de Assuntos Internacionais do PSDB? Deputado, por favor. Por favor, ele está falando aqui. Desculpe, perdão, meu perdão, deputado. Pensei que tivesse parado. Por último, eu quero fazer um registro que hoje o coronel da Polícia Militar, Coronel Sampaio, está defendendo uma tese importante, e é sobre conflitos agrários, porque ele sempre foi responsável para resolver os conflitos agrários na Bahia, concluir, deputado, através do diálogo com os movimentos sociais. Ele é uma pessoa importante na Polícia Militar, justamente por dialogar com todos os movimentos sociais, do qual quero parabenizá-lo. A lista de presença, registro de comparecimento, 286 senhoras deputadas, senhores deputados. Passa-se a ordem do dia. Há um requerimento do PL 559/2009, instituído presente item 1 da ordem do dia.
Tem acordo, senhor presidente, me permite? Acordo para o requerimento, senhor Simone? Tem acordo. Em votação, requerimento de preferência. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Item número 1, então. Projeto de Lei 5559/2009, senhor Otávio Leite. Discussão em turno único do Projeto de Lei 5559/2009, que estabelece os programas de fomento, apoio e incentivo à cultura empreendidos pela Administração Federal possam se estender a atividades e projetos com objetivo de desenvolvimento do turismo receptivo brasileiro nos termos dessa lei. Pendente de pareceres das Comissões de Cultura, Turismo, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania. Para oferecer parecer ao projeto pela Comissão de Cultura, conceda a palavra ao deputado Marcelo Matos. Bom, vou preferir, então, para oferecer parecer ao projeto pelas Comissões de Cultura e Turismo, conceda a palavra ao deputado Alex Manente. Agora em Brasília, 12h20, você acompanha senhor presidente, sessão deliberativa extraordinária da Câmara dos Deputados. Esse projeto, primeiro quero parabenizar o autor da iniciativa, o deputado Otávio Leite, que foi extremamente feliz, e também parabenizar o deputado Efraim Filho, que tem conjuntamente mérito na propositura. Durante o seminário de turismo, nós ficamos de propor esse projeto, e é um grande avanço porque é um incentivo ao turismo receptivo brasileiro. Então, pela Comissão de Cultura, voto pela aprovação do PL 5559 de 2009, do deputado Otávio Leite, e do apensado PL 5724 de 2009, do deputado Efraim Filho, na forma do substitutivo que ora apresento. Pela Comissão de Turismo, o parecer é pela aprovação do PL 5559 de 2009 e do apensado 5724 de 2009, na forma do substitutivo. Aproveite, deputado, oferece parecer pelas demais comissões. Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Nosso voto pela Comissão de Finanças e Tributação é pela não implicação orçamentária e financeira e pela adequação do projeto de Lei 5559 de 2009 e do apensado, bem como do substitutivo apresentado na Comissão de Cultura e no mérito pela aprovação deste, e do apensado na forma do substitutivo. E pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de ambos os projetos na forma do substitutivo. Esse é o relatório. Passa-se a discussão. Orador contrário, deputado Ivan Valente. Deputado Glauber. Deputado Léo de Brito. Deputado Arnaldo Jordi. Deputado David Magalhães. Vai falar, deputado? Não. Orador a favor, deputado Daniel Coelho. Deputado João Gualberto. Deputado Moroni Torga. Deputado Edmilson Rodrigues. Meu presidente, o projeto inicialmente merecia uma análise mais crítica. No entanto, evoluiu, porque o turismo é uma atividade muito ampla. A Lei Rouanet tem positividades, mas tem na prática algumas negatividades. Uma delas é a concentração em algumas regiões dos recursos. E muitas vezes os captadores dos parcos recursos são grandes empresas. Não há um filme da Globo, por exemplo, em que não se tenha lá a Petrobras apoiando ou a Eletrobras ou a Eletronorte, uma estatal, Ministério da Cultura, Lei Rouanet. E os pequenos empreendedores, em geral, ficam de fora, os artistas menos conhecidos, os grupos de teatro,
grandes artistas da área musical e de todas as manifestações artísticas. O projeto mereceu mudanças e o relatório final deve ser aprovado porque ele tira o aspecto, digamos, de exclusivizar o turismo receptivo. Ele passou a vincular o turismo à área cultural. Nesse sentido, justifica que os recursos da cultura fortaleçam o turismo cultural, de modo que pensemos uma feira de Paraty, já mundialmente conhecida do livro, ela não deixa de ser um evento cultural e um evento turístico. E por que então não ter recursos da Lei Rouanet para essa atividade? No estado do Pará, quantas manifestações, como agora, recentemente, o Círio de Nazaré, tem uma grande festa que reúne intelectuais, a comunidade LGBT, mas se tornou uma tradição, que é a festa da Chiquita. Por que não ter o apoio, se é ao mesmo tempo uma manifestação cultural e é fundamental para a atração de turistas para Belém? Então, os empreendedores diretamente ligados à arte, mas os empreendedores da área do turismo podem, portanto, unir forças para desenvolver a atividade turística e o turismo cultural. Então, parabéns pela iniciativa, pelo relatório. Votamos sim. Obrigado, presidente. Orador, deputado Caio Nárcio. Orador Gilberto Nascimento. Domingos Sávio. Delegado Edson Moreira. Vair de Melo. Otávio Leite. Senhor presidente, em síntese, eu queria apenas salientar que se trata de um projeto de construção coletiva, foi produto de diversas reuniões, inclusive com os ministérios da cultura, do turismo, base do governo, oposição, enfim, um interesse maior para que nós tenhamos mais turistas e mais eventos sendo realizados no país. Objetivamente, o que se pretende é permitir que em eventos internacionais se apoie a realização desses eventos através da manifestação artística de talentos brasileiros. A aprovação dessa matéria, ela vai permitir uma expansão de oportunidades para os músicos, artistas em geral brasileiros, que sempre são fundamentais em certames quanto a isso. A incentivação via Lei Rouanet também será possível nesse aspecto tão somente, ou seja, do conteúdo cultural que o evento traduz. Portanto, é uma matéria que foi muito bem relatada pelo deputado Manetti, absolutamente consensual e que se constitui numa contribuição eficaz para que nós possamos atrair mais turistas e mais seminários, congressos, eventos, exposições, feiras para o nosso país, o que gera emprego e renda no Brasil. É o que interessa. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria tecer essas considerações breves. O último orador, deputado Pompeu de Matos. Declaro encerrada a discussão. O projeto foi emendado para oferecer parecer às emendas de plenário pelas comissões de Cultura, Turismo, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Passa a palavra ao deputado Alex Manente. Atenção. Senhor presidente, eu gostaria de primeiro ressaltar todo esse debate, amplo debate que foi feito em torno desse projeto, e inclusive com o próprio PDT, onde nós conversamos e contemplamos na forma do substitutivo a emenda que prevê exatamente a oportunidade de ter a apreciação e a anuência do órgão responsável pela política de turismo nacional e também das ações não previstas nos incisos anteriores e consideradas relevantes pelo ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à Cultura. Por isso, nós somos a favor, pelas comissões de Cultura, favorável à emenda na forma do substitutivo, pela Comissão de Turismo, favorável à emenda na forma do substitutivo, e como nas outras comissões. Passa-se a votação. Caminhamento de votação. Contrário, Glauber. Arnaldo Jordi.
Davidson Magalhães. A favor, Moroni Torga. Edmilson Rodrigues. Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Impossível de entender. Caio Nárcio. Delegado Edson Moreira e Otávio Leite. Rodrigo de Castro. Declaro encerrado o encaminhamento de votação. Passa-se a votação. Em votação, o substitutivo oferecido pelo relator da Comissão de Turismo. Aqueles que forem, querem orientar a bancada? Senhor presidente, eu acho que há um acordo geral, todo mundo sim. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada. Está prejudicada a proposição inicial, a apensada e as emendas ressalvadas. Não tem que estar. Senhor presidente, só uma declaração rápida. Por favor, deixa eu concluir a votação. Pois não. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Deputado Otávio Leite. Senhor presidente, eu queria apenas registrar que essa matéria vai proporcionar uma ampliação do campo de trabalho de talentos brasileiros que podem se expor no exterior em eventos nos quais se apoia a realização de certames para que possamos atrair congressos, feiras, exposições e mais turistas. Tem toda uma sequência de itinerário turístico internacional, onde a presença de artistas brasileiros oferece um charme especial, uma substância especial, chama-se mais atenção ao cenário brasileiro daqueles que estão expondo. Então, eu tenho certeza que com a chancela do Ministério do Turismo, observando sempre o especial interesse turístico daquele patrocínio que se fará via Lei Rouanet. A Lei Rouanet tem 1 bilhão e 400 1 bilhão e 200 todos os anos e, no entanto, só se gastam 400 milhões. Portanto, há oportunidades que se abrem visíveis ao no futuro, no horizonte. E eu queria cumprimentar a todos quantos contribuíram para a elaboração de um texto muito simples, mas substantivo e que decidiu, introduzindo na Lei Rouanet, essa possibilidade de apoiar o turismo receptivo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Item. Agora é o item, passa a ser o item 1 da pauta. Projeto de Lei 2750/2015, senhor André Figueiredo. Discussão turno único, projeto de Lei 2750/2015, que aplica o disposto do artigo 3º, inciso 1, A e B, e artigo 4º, parágrafo 2º, 1, A e 2A, B e C, e parágrafo 4º da Lei 7998/90, com a redação dada pela Lei 13.104/2015, aos trabalhadores empregados que, no período da vigência do artigo 1º do artigo 4º e da medida provisória 665/2014, compreendido entre 28 de fevereiro e 16 de junho de 2015, atendiam às condições, requisitos e exigências previstos naquela lei para fins de obtenção, majoração ou ampliação do número de parcelas do benefício seguro-desemprego, a segurança e os direitos adquiridos, tendo parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pela constitucionalidade, unicidade técnica legislativa. Relator o deputado Marcos Rogério, pendente parecer das comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público. Há sobre a mesa requerimentos de retirada de pauta. Assina o líder Zé Guimarães. Para falar a favor, deputado Zé Guimarães. Senhor presidente. Tá. Senhor presidente. Apenas Depois, para encaminhar, Zé Rocha, terceiro, Ricardo Barros. para encaminhar pelo governo, esse projeto, ele trata de dar aos segurados do seguro-desemprego, retroativamente, benefícios mais favoráveis que vão ter um impacto grande no nosso orçamento. Então, por isso, o líder Zé Guimarães assina o pedido de retirada de pauta, porque o impacto financeiro é muito elevado desse projeto. Falar contra a retirada de pauta, deputado Edmilson Rodrigues. Agora em Brasília, 12h33, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o projeto de lei que estende o mecanismo de programas de fomento à cultura, a Lei Rouanet, a atividades e projetos de turismo receptivo. Ao Guimarães, que faz um esforço grande para defender o governo do qual ele lidera a bancada aqui neste parlamento.
porque o prejuízo é grande quando se trata de desempregado. Eu não vou aqui me ater às mudanças pontuais, mas todos sabemos que a medida provisória, publicada em dezembro de 2014, previa, por exemplo, que nos últimos 24 meses, você teria que ter trabalhado pelo menos 18 meses num país onde está provado pelo IBGE, pelo DIEESE, por institutos sérios, que a rotatividade é muito grande, poucos alcançam um ano de trabalho, ou seja, a grande maioria dos trabalhadores não receberia seguro-desemprego porque não teria trabalhado 1 ano e meio, pelo menos, nos últimos 24 meses. Houve mudanças positivas? Houve, ainda que não é positivo o que foi aprovado. No entanto, esse interstício entre a decretação da medida provisória e a aprovação do PDV aqui gerou uma negação de direitos a quem naquele período buscou o seguro-desemprego. Ora, é um valor tão pequeno, considerando a potência econômica que representa o Brasil, mesmo em momentos de crise, que é um absurdo querer fazer economia com a miséria do pai de família desempregado. É inadmissível. E eu queria, nesse 1 minuto, presidente, dizer por quê. Programas sociais estão sendo cortados para se conseguir economizar 64 bilhões. Mas quem leu matérias recentemente na grande imprensa e na Carta Capital em particular, viu os apenas 500 empresas maiores devedoras do Brasil devem ao povo brasileiro, e o governo não faz questão de cobrar, quase 400 bilhões, sendo a Vale do Rio Doce privatizada pelo FHC, só ela tem uma dívida de mais de 40 bilhões, e faz-se uma medida para economizar inicialmente 9 bi, e depois 6, e depois 4 bi, tirando do desgraçado que está enfrentando a fome, o desemprego. Nós não podemos adiar essa votação, porque justiça, é questão de justiça com os mais pobres deste país. Muito obrigado. Orientação de bancada retirada de pauta. Bloco do PP. Vota sim, presidente. Sim. PMDB. PMDB vota sim. PT. PT vota sim, presidente. Sim. PSDB. Presidente, essa é uma grande maldade que o governo quer propiciar às pessoas que deveriam ter direito ao seguro-desemprego, que pela regra do projeto da lei atual já aprovada, teria uma condição melhor do que o estava sendo previsto pela medida provisória. O governo está, mais uma vez, tentando massacrar trabalhadores, prejudicando. E aqui a contradição que o PT nos parece que está contra a orientação do próprio governo, mas nós queremos dizer que o PSDB vota não a retirada de pauta esse projeto para fazer justiça a quem pode ser penalizado se for concluída essa votação de retirada de pauta. Bloco do PRB. PRB vota sim, senhor presidente. PR vota sim, senhor presidente. PSD. PSB. Tá bom, fechado. PSB. Democratas. Senhor presidente, mais uma vez cai a máscara do Partido dos Trabalhadores. PSB encaminha não, presidente. O partido que deveria estar defendendo os trabalhadores é o algoz deles. O Democratas vota não contra o requerimento da retirada de pauta, porque queremos dar a esses servidores que estão prejudicados o momento em que possamos fazer justiça a eles. O voto do Democratas é não. Como vota... Presidente, o PSD vota sim. Ali está não. PSD sim. PSB não, presidente. PSB não. Foi o erro aqui da... É isso. É o erro. Obrigado, presidente. PDT. Senhor presidente, esse projeto de lei é, na verdade, presidente, de autoria do deputado André Figueiredo, do PDT.
que foi nosso líder até bem pouco tempo, hoje, honrosamente, é o nosso ministro das Telecomunicações. E ele trata exatamente do seguro-desemprego, aquele interstício, o que nós podemos chamar de vacácios legis, entre o que é a medida provisória e o que passou a ser o projeto de conversão à lei. E nesse vazio, dezenas, centenas, eu diria até milhares de trabalhadores ficaram fora do processo. Nós temos consciência da importância do projeto, mantemos vivo, aceso a memória do projeto e a determinação da sua aprovação, mas temos compreensão do momento e da oportunidade. E nessa questão nós nos entendemos com o governo, porque para tudo tem tempo. E a gente, presidente, dá tempo ao tempo, para que com o tempo tenha tempo, desde que não perca tempo, chega o tempo no tempo certo. E é isso que a gente vai fazer. Por isso, a gente diz, presidente, sim. Solidariedade. Senhor presidente, solidariedade é contra a retirada de pauta. Solidariedade quer votar a matéria. Por isso, nossa bancada vai votar não. Como vota o PROS? Como vota o PCdoB? O PCdoB vota sim, presidente. Sim. Como vota o PPS? PPS, presidente, vota contra a retirada de pauta porque entendemos que esse projeto é extremamente importante para garantir os direitos do trabalhador brasileiro. PV. PSOL com o tempo de líder solicitado. O PROS, senhor presidente. PROS vota sim, em benefício do trabalhador brasileiro. Não, Vossa Excelência, não estamos no projeto, é retirada de pauta. A retirada de pauta, então vota sim. Sim, a retirada de pauta? Sim. Ok. Para benefício é não. Então, PSOL, com o tempo de líder. Senhor presidente, a situação está de vaca desconhecer bezerro. Apoiar o projeto e pedir que ele seja retirado de pauta parece estranho. O deputado Pompeu, sempre com seu inconfundível e belo sotaque, falou algo como dar tempo ao tempo para que o tempo mature, a fim de que o tempo propício permita esse projeto benemérito, que é de um atual ministro do governo. E o governo não quer que vote. Alô, governo, entenda-se. Vaquinha, não desconheço o bezerro. Aliás, tão bem alimentado ultimamente, pelo que tenho lido, com o leite de vários ministérios. O pessoal é contra a retirada de pauta. Esse projeto do deputado e atual ministro das Comunicações, André Figueiredo, é de absoluta justiça. Garante naquele período da medida provisória que quem fazia jus a recebimento, majoração do seguro-desemprego o tivesse, o tenha. Meu Deus do céu, será que ajuste fiscal é só para prejudicar os mais necessitados e auxiliar rentista, grande rentista e banqueiro? Não dá. A situação está de vaca desconhecer bezerro também na decisão da CPI da Petrobras ou do Petrolão, como queiram, na madrugada de hoje, já passadas 3 horas da manhã, onde por 17 votos contra 9, e o PSOL entre esses 9, o PSDB, o DEM, creio que também, foi aprovado um relatório pífio, um relatório medíocre, ainda que com a incorporação, afinal, depois de muita pressão, do indiciamento de alguns maleiros e do tesoureiro do PT, que está detido, o senhor Vacari, nenhuma autoridade pública, agente público, seja do Executivo, seja do Legislativo, foi sequer mencionado. Quer dizer, o escândalo Petrolão só teve um duto, um viés, não se fez o que uma CPI devia fazer. E fundo no exame das origens, das raízes, de todos os envolvimentos para isso, que é um crime contra a nossa Petrobras. A Petrobras não foi defendida como devia ser, uma empresa estatal, sob controle público, estratégia para o desenvolvimento nacional, protetora e que pode usufruir em benefício do povo brasileiro para a nossa educação, saúde e energia, inclusive as alternativas, dessas riquezas que temos, importantíssimas. Elas já estão estocadas, não são como o vento, que determinaria uma tecnologia superior. Não, nós temos uma riqueza petrolífera, e o pré-sal confirma isso, absolutamente importante. E a CPI não defendeu a Petrobras como devia.
Portanto, o nosso voto em separado queremos deixar registrado, não só lá, como os deputados Ivan Valente e Edmilson Rodrigues fizeram, nossos representantes na CPI, mas aqui também nos anais da casa. Isso é posição histórica muito importante. E, por fim, há que se não fazer uma CPI, embora fosse desejável, investigar esse contrato com a Kroll. Muito dinheiro público, que foi pago efetivamente, beirou R$1 milhão para um trabalho pífio, para uma colagem de notícias de jornal. Que estaria por trás desse contrato com a Kroll, esse interesse investigatório abortado, até porque a Kroll pediu muito dinheiro depois. Olha, é um caso parecido com aquela tal de Cata Preta, que era especialista em delação premiada e por motivos... Concluir, deputado. Motivos obscuros, né? Gentileza. Acabou por desistir, foi morar no exterior, fechou seu escritório. Esse contrato com a Kroll é muito suspeito na sua elaboração e nos seus resultados, absolutamente estranhos. Como vota a Rede? A Rede vota não à retirada de pauta. Minoria. Senhor presidente, causa até estranheza que até o PDT esteja votando sim, visto que é a autoria de André Figueiredo, hoje ministro de Comunicação. E me estranha mais ainda o governo votar sim para retirada de pauta. Na verdade, um princípio jurídico é que a lei não pode retroagir para prejudicar, mas para beneficiar pode. E é isso que nós estamos vendo aí, é estender um benefício ao trabalhador mais pobre. E, infelizmente, nós vemos os partidos do governo e o governo sendo contra estender um benefício para o trabalhador mais pobre. Nós estamos na minoria, sem dúvida e por unanimidade, votando para que possamos estender o quanto antes esse benefício aos trabalhadores mais pobres. Como vota o governo? Senhor presidente, o governo vota sim. Não é possível, infelizmente, votar essa matéria agora, porque o impacto financeiro é muito grande sobre o orçamento. Nós estamos, como todos sabem, num momento de grande restrição orçamentária. Em votação, requerimento retirada de pauta. Os que forem favoráveis, permaneçam como se... Aprovado. Nominal. Verificação Nominal. Concedida. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas, senhores deputados, Presidente, que o voto tomem do seus PSOL lugares é não a fim no de ter painel, início a viu? votação pelo sistema eletrônico. Voto, Votação. voto pessoal é não. No Pessoal no é não. PV. 10. Pedir aos deputados do PSDB que venham ao plenário. Essa é uma medida importante na defesa do trabalhador brasileiro. Nós estamos falando aqui de regras para o seguro-desemprego. Esse é um posicionamento simbólico dos deputados. Será acompanhado, com certeza, com atenção por toda a população brasileira. Então a gente faz o apelo pelo voto não, para que a matéria seja discutida hoje. Davis. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, com esse processo de desinvestimento da Petrobras, nós tivemos uma informação pela imprensa que existe uma possibilidade da Gaspetro abrir mão de ações importantes que possui na empresa da Companhia de Gás da Bahia, Bahia Gás. Nós nos posicionamos absolutamente contra essa medida. O desinvestimento não pode ocorrer em áreas estratégicas e a área de distribuição de gás, especialmente no Nordeste, onde já tem a participação da Gaspetro. É fundamental a manutenção da participação dessa empresa estatal. E, além disso, vai desequilibrar o acordo de acionistas que impõe ao Estado, com a empresa mista, a maioria do capital. Portanto, é contra a criação, a legislação que criou a Bahia Gás no Estado da Bahia e colocamos um posicionamento como da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras contra esse desinvestimento que vai causar para o Nordeste uma política ruim no que diz respeito à disseminação, à interiorização da política de gás no estado da Bahia e nos estados do Nordeste, onde a participação da Gaspetro é muito importante. Portanto, a manutenção da participação e dos investimentos da Petrobras na distribuição de gás do Brasil. PSC que não orientou e pediu orientação. Deputado Sim, Marcos. senhor presidente. O PSC pede que o líder do bloco libere, porque há divergência de pensamentos e nós somos
contrários ao que foi indicado. O PSC vota não. PSC vota não. Como líder pelo PDT, deputado Pompeu de Matos. Quanto o deputado Raposo, podia fazer um pedido a Vossa Excelência, presidente? Ele pediu para depois. Me dê 20 segundos só. Eu já lhe dou já, só para que eu sou obrigado a chamar, senão perde a chance. Deputado Pompeu de Matos, deputado Felipe Maia, pelo Democratas. Pela minoria, perdão. Agora em Brasília, meio-dia e 51. Nesse momento, os deputados estão votando um projeto de lei que garante a retroatividade do pagamento do seguro-desemprego, segundo as regras da Lei 13.134, os trabalhadores que recorreram ao benefício no período de vigência da medida provisória 665, cujas condições eram menos benéficas do que as da lei. Deputado Edmilson Rodrigues. Muito importante para a justiça fiscal do país. Obrigado. Será feito. Deputado Felipe Maia. Senhor presidente, colegas parlamentares, senhoras e senhores que nos ouvem e nos assistem através dos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, por mais que possa parecer repetitivo, nós não podemos deixar de ocupar aqui essa tribuna para comentar do estelionato eleitoral que foi cometido na última eleição, onde o atual presidente da República ocupou todos os espaços televisivos de debate e programas eleitorais para garantir ao povo brasileiro que nunca iria, no seu mandato, cortar benefícios sociais, programas sociais, qualquer atitude dela que pudesse vir a prejudicar o trabalhador brasileiro e o povo mais necessitado. O fato é que nós já estamos há 10 meses do seu segundo governo, ela já alcança algo em torno de 70% de rejeição. Mais de 60% da população brasileira apoia o impeachment, ou seja, apoia a mudança de governo, não está satisfeito com o que aí está, seja pelos desvios de dinheiro público, seja pelos cortes em programas sociais. E eu venho aqui para analisar 7 programas sociais deste governo e como é que estão a execução orçamentária desses programas. O Pronatec, o FIES, o Ciências Sem Fronteiras, o Minha Casa Melhor, o Programa Segurança Familiar, o Água para Todos e a Farmácia Popular. E por que não começar pela área da educação, que é justamente o lema desse governo? O lema do governo é Pátria Educadora. E como está essa pátria? Por exemplo, no Pronatec, essa Pátria Educadora que garantiu no ano de 2015, 4 bilhões de reais a serem empregados, até o mês de setembro apenas aplicou 2,4 bilhões. Ou seja, nós já estamos aí há 3 meses do final do ano, estamos muito aquém da previsão que o governo dava para executar recursos no Pronatec. Dos 3 milhões de vagas que foram destinadas no ano de 2014, apenas 1 milhão de vagas foram disponibilizadas nesse ano, ou seja, 1/3 das vagas do Pronatec. E no FIES, como está o governo da Pátria Educadora no programa FIES? A oferta de vagas no primeiro para o segundo semestre de 2015 já caiu em 75%. Além disso, os juros cobrados praticamente dobraram, subindo de 3,5% para 6,5%. Ou seja, o jovem que usava os recursos do FIES, além de ficar sem a sua vaga, os poucos que ainda conseguiram passaram de 3,5% para 6,5% o imposto a ser pago. Entre 2014 e 2015, o programa sofreu uma redução de 418 mil vagas, passando de 731 mil vagas para 313 mil vagas. E no Ciências Sem Fronteira, como vai o governo da Pátria Educadora no programa Ciências Sem Fronteira? Sofreu um baque no número de bolsas oferecidas. O objetivo inicial era distribuir 101 mil bolsas para os estudantes do exterior até o final deste ano. Mas o próprio governo admite que a meta não será alcançada. As bolsas foram suspensas já para o segundo semestre desse ano. E o programa Minha Casa Melhor, eu lembro o governo aqui subindo a essa tribuna,
E alardeando este programa, Minha Casa é Melhor, queria dar ao povo brasileiro o direito de financiar móveis e eletrodomésticos para aqueles beneficiários do Minha Casa Minha Vida. Pois vejam só, senhores e senhoras, desde o segundo semestre deste ano, este programa foi suspenso pelo governo do PT. O programa Saúde Alimentar, que é um programa de aquisição de alimentos que teve o seu orçamento já reduzido de 2014 para 2015, quando passou do valor de R$ 1 bilhão em 2014 para 647 milhões em 2015. Até setembro, apenas 300 milhões de reais foram empregados, empenhados e liberados. E para 2016 o governo já prevê aí 560 milhões de reais, ou seja, 1/3 do orçamento, a metade do orçamento que estava destinado para o ano 2014. Agora vamos para um programa que muito me interessa e interessa ao povo do Nordeste, que é o Água para Todos. Para as regiões do Nordeste que hoje se encontram em estado de calamidade pública devido à seca, o programa sofreu cortes e era destinado a garantir água para as regiões carentes. Teve uma queda de recursos de mais de R$500 bilhão no seu orçamento de 2014 para 2015. E aqui eu abro um parênteses para fazer um protesto. Um protesto em nome do Rio Grande do Norte. Um protesto em nome dos moradores da região do Siridó, que tiveram o ministro Gilberto Occhi, há pouco tempo, o ministro da Integração Nacional, alardeando, garantindo, tomando um compromisso com o meu Estado de destinar R$10 milhões mês para a barragem de Oiticica, que é uma obra fundamental para o abastecimento de água do Rio Grande do Norte e da região do Siridó. Pois, pasmem, semana passada o ministro muda a sua versão inicial, assim como o seu governo. O ministro reza na cartilha da chefa, da atual presidente, que quebra a palavra dia após dia, que promete ao povo brasileiro uma diretriz e faz justamente o contrário. Pois o ministro que foi ao Rio Grande do Norte prometer R$10 milhões para a barragem de Oiticica, ou seja, 120 milhões de reais no ano de 2015 para aquela obra, agora, aliás, para o ano de 2016, agora afirma que dos 120 milhões de reais prometidos, vão apenas 18 milhões de reais ao longo de todo o ano. O ministro promete 120 milhões de reais, destina 18. A presidente da República promete não cortar benefícios sociais e garantias. Corta todas as garantias, todos os seguros, seja o auxílio-doença, seja o Ciência Sem Fronteira, seja o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida. Ou seja, e para concluir, ratificando a mensagem que aqui eu quero deixar do estelionato eleitoral deste governo. O programa tão importante para o povo mais pobre do nosso país, que é o Farmácia Popular, que o governo, deputado Ricardo Barros, cortou também. O governo que é conhecido como o governo do Partido dos Trabalhadores, ele não é. Ele é o partido dos algozes do trabalhador, partido dos traidores do trabalhador, partido de banqueiro, de grandes empresários, que virou as costas para aqueles que o elegeu, cometendo o estelionato eleitoral, e agora o povo, em mais de 60%, aprova um processo de impeachment, porque acha que essa presidente que aí está não lhe serve mais. Mentiu, enganou, iludiu, e agora o povo está nas ruas, seja no Rio Grande do Norte, seja no Rio Grande do Sul, seja em qualquer região do Brasil. O povo ocupa as ruas, as praças, para dizer que este governo da pátria educadora, que corta bilhões de reais de educação do povo, também, por exemplo, corta recursos que concede descontos de até 90% em medicamentos e que terá R$500 bilhão em corte, ou seja, 500 milhões de reais de corte. Deste modo, descontos sobre medicamentos como osteoporose, glaucoma, mal de Parkinson, rinite e até fraldas geriátricas terão não mais os seus preços subsidiados, afetando a saúde de mais de 3 milhões de brasileiros carentes do nosso querido Brasil. Portanto,
mais uma prova em 7 programas sociais do governo, do estelionato eleitoral, da ilusão que este governo criou e da traição ao povo brasileiro. Agora, para concluir, senhor presidente, agora, para ir à Suécia, se reunir com empresários da área da aviação militar e garantir que vai comprar aeronaves milionárias para garantir os territórios brasileiros, logo o Brasil, que é um país tão bélico, que disputa tantas guerras no mundo, a presidente não faz economia. A economia é na água, é no remédio, é no eletrodoméstico, é na Bolsa Família, é no Minha Casa Minha Vida, é no bolso do trabalhador brasileiro que está pagando essa conta. O governo bebeu muito, mas a ressaca é do povo brasileiro. Senhor presidente, apenas para comunicar Presidente, que a Comissão artigo Especial 96. que aprecia a PEC 187 de Tá 2012, certo, eu preciso- que estabelece eleições direta para os tribunais, foi aprovada agora a unanimidade da Comissão Especial. Tá bom. E, ao mesmo tempo, cumprimentar o presidente da Associação de Juízes Federais, da MB e da ANAMATA, que prestigiam essa deputado. sessão. Muito obrigado. Deputado Carlos Barros, tem que ser muito rápido, porque eu tenho líderes aqui na frente, eu não posso, só que Vossa Excelência é líder, né? Não, senhor presidente, eu queria primeiro dizer que votamos ontem, era quase 3 da manhã, o relatório final da CPI da Petrobras, que fez um belo trabalho, inclusive com a careação entre as pessoas mais destacadas da investigação, e dizer que a minha proposta de corte do Bolsa Família trata de uma faixa de pessoas que estão declarando ao programa que estão no mercado de trabalho. 75% dos beneficiários do Bolsa Família estão no mercado de trabalho. E nós estamos cortando 35% do programa. Portanto, quem realmente precisa e não tem outra renda está absolutamente garantido no programa e ainda assim, mais da metade dos que estão no programa continuarão recebendo o Bolsa Família como renda complementar para melhorar a renda média das famílias. Como líder, deputado Pompeu de Matos. Artigo 96, presidente. Agora não. Que hora líder, você vai deputado dar? Pompeu de Matos. Como líder, deputado Pompeu de Matos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho à tribuna, presidente, para reconhecer, agradecer e enaltecer o trabalho desta casa, o trabalho da Câmara dos Deputados, o trabalho do Senado da República, o trabalho do Congresso Nacional, no que diz respeito à questão dos lotéricos e das loterias no nosso país. Todos nós sabemos que os lotéricos foram de inopino, de forma assodada, instado pela Caixa Econômica Federal a uma licitação imediata, urgente, emergente, atropelada, né, das suas concessões das loterias em todo o país. São mais de 5.500 lotéricos no país que estavam absolutamente acuados por uma insegurança jurídica em função de um parecer do Tribunal de Contas que dizia que tinha que ser renovada a concessão mediante licitação pública, e a Caixa acolheu o parecer e estava já processando e tomando atitude nesse sentido. Esta casa reagiu a pedido dos lotéricos por sua ação, por sua atitude, e aí vai o reconhecimento da luta da Febralote, da Sincoerg, o Sindicato dos Lotéricos do Rio Grande do Sul, na pessoa do presidente Marco Antônio, do vice-presidente Ricardo Matos, e o problema que era deles, dizia eu na ocasião, passava a ser nosso, da Câmara e do Congresso Nacional. E nós respondemos de pronto, de forma rápida, urgente. Essa casa aprovou um projeto de lei, mandou para o Senado, que aprovou no Senado e que hoje será sancionado às 3 da tarde, em ato solene pela presidente Dilma, dando o respaldo, dando o apoio, o reconhecimento da atividade dos lotéricos em todo o país, para que eles possam exercitar na plenitude a sua atividade, o seu empreendimento. São 5.000 e tantos microempresários, pequenos empresários, empreendedores, homens e mulheres
que geram emprego, que geram renda para o nosso país e que precisam do reconhecimento, precisam da segurança jurídica. Se o problema era deles, o problema é nosso e junto está solucionado. Diz que o peixe morre pela boca, o homem pela palavra. Nós entregamos a nossa palavra e resgatamos em tempo recorde. Então estão de parabéns os lotéricos do nosso país, até porque com a sanção presidencial, com a aprovação em tempo recorde, a Caixa Econômica Estadual vai ter que se render, vai ter que obedecer à lei. Como dizia, e eu vou repetir aqui, o nosso grande lutador gaúcho Honório Lemos, quando perguntado por que ele brigava tanto nas causas que abraçava, e ele dizia: eu brigo porque quero leis que regulem homens e não homens que regulem leis. E nós brigamos aqui porque queremos uma lei que regule os direitos dos lotéricos e não um parecer do tribunal, e não a opinião da Caixa. Queremos regras absolutamente transparentes, regras que se completam em si e que não fiquem à mercê do beneplácito, da boa vontade desse ou daquele. Até porque os lotéricos são, na expressão do latim, o longa-manos da própria Caixa Econômica Federal. São o braço estendido da Caixa Econômica, porque na prática são dezenas, centenas, milhares de agências da Caixa que lá recebem pagamentos que a Caixa normalmente não teria condições de fazer, mas que os lotéricos fazem em nome da Caixa, ganhando um spread muito pequeno, recebendo pouco e fazendo muito pela Caixa Federal. Aliás, os lotéricos são um pouco a galinha dos ovos de ouro da Caixa Econômica Federal, e ela tem que aprender a preservar, a cuidar, a gerenciar, a administrar, a ser parceiro dos lotéricos, como os lotéricos são parceiros fundamentalmente da Caixa Econômica Federal. Então agora vamos acabar com a burocracia e vamos resolver essa questão com a promulgação da lei dos lotéricos para o bem de todos e o respeito ao direito de quem tem direito. Repito, aos lotéricos, a lei, o respeito, o progresso e o futuro. Parabéns, muito obrigado. Presidente, uma reclamação baseada no artigo 96, por favor. Pois não, rapidamente. Presidente, primeiro, eu quero registrar a Vossa Excelência que não estou fazendo essa reclamação como vice-líder do governo. Estou fazendo como deputado federal que sou. Veja Qual é a bem. reclamação, deputado? Vou chegar lá, presidente. É Presidente, eu vou reclamar, calma, eu tenho um minuto. Presidente, eu não sou paladino da ética e tenho horror a paladino da ética. Agora, eu não queria que Vossa Excelência tomasse conhecimento pelos jornais. Eu faço minhas coisas olhando no olho. Eu quero comunicar a Vossa Excelência que eu acabo de dar entrada na Procuradoria-Geral da República pedindo o afastamento de Vossa Excelência da presidência da Câmara. Ok, se não cabe reclamação, não há reclamação. Eu já reclamei. Não. Para falar como líder, deputado Rubens Bueno. Um minuto, senhor presidente. Um minutinho. Não, não tem condição de dar agora. Enquanto o deputado Rubens se caminha, vou ler uma decisão da presidência, questão de ordem 121/2015, suscitada pelo ilustre deputado delegado Edson Moreira, na sessão ordinária de 21 de outubro de 2015, com fundamento do artigo 7 caput, combinado com 39 caput e parágrafo 3º âmbito do regimento interno da Câmara. Aponta o autor que na tarde de 21 de outubro de 2015 foi instalada a comissão especial destinada a estudar e apresentar propostas de unificação das polícias civis e militares, ocasião que foi realizada a eleição para a escolha do presidente colegiado. Afirma o autor que, tendo se candidatado ao cargo superreferenciado, recebeu a maioria absoluta dos votos do membro presente, 11 de total de 21, razão pela qual deveria ter sido proclamado presidente. Todavia, o presidente da sessão da instalação negou-lhe a presidência sob a alegação de ser necessária a maioria dos votos dentro da composição da comissão, que é 27 membros. Alega o deputado delegado ético, o seu entendimento que se considera eleito em primeiro escrutínio o candidato que tiver a maioria absoluta dentro do total de votantes, enquanto aparo nas apenas novas regimentais, artigo 7º, combinado com 39 caput, parágrafo 3º, como também diversas decisões firmadas pela presidência da Câmara, em sede de questão de ordem, a saber, questão 545, 383 e 1 de 2011. Por essa razão, solicita-se e reconheça que o número de votos obtidos foi suficiente para legitimá-lo
presidente da comissão especial aludida. É o relatório. Decido, com efeito assim de razão interessada, o regimento regulamenta as eleições de presidente e vice-presidente das comissões, no artigo 39, o qual determina no parágrafo 3º que serão observados na eleição os procedimentos estabelecidos no artigo 7º, no que couber. Por sua vez, diz o 7º, a eleição dos membros da mesa far-se-á em votação por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico, exigindo maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio, maioria simples em segundo, presente a maioria absoluta dos deputados, observadas as seguintes exigências e formalidades. A interpretação dos dispositivos supramencionados é clara, restando livre de qualquer dúvida que o candidato será eleito em primeiro escrutínio se tiver a maioria absoluta de votos dos membros presentes, desde que esteja presente a votação maioria absoluta dos membros do colegiado. Regra essa que vale tanto para a eleição dos membros da mesa, quanto para a eleição dos presidentes e vice-presidentes das comissões. Acrescenta-se que essa prática já se conta consolidada e pacificada na Casa, tendo sido corroborado nas decisões da Presidência, nas questões de ordem 545/2005, 1/2007, 383/2009 e 1/2011. Assim sendo, em relação à votação para a presidência da comissão, destinada a estudar e apresentar a proposta de unificação das polícias militares e civis, tendo realizado essa com a presença de 21 membros, bastaria que algum candidato tivesse 11 votos para que fosse eleito presidente do colegiado, dispensando-se assim a realização de novo escrutínio, fato que verificado em relação ao candidato delegado Edson Moreira, autor da presente questão de ordem. Posto isso, defiro a questão de ordem 121/2015 e determino seja o deputado delegado Edson Moreira considerado eleito presidente da comissão especial destinada a estudar e apresentar a proposta de unificação das polícias civis e militares em virtude da votação realizada em primeiro escrutínio no dia 21 de outubro. A decisão publica-se, Eduardo Cunha, presidente. Deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, o PV orienta não, presidente. Só pela ordem, senhor presidente. Pois não. Vossa Excelência, sabe a minha forma de agir. Eu não tenho absolutamente nada contra o delegado Edson Moreira. Agora, quero discordar dessa estratégia que foi adotada. Vossa Excelência sabe que, embora os deputados militares e os deputados delegados convivem, e eu luto para que seja de forma harmônica nesta casa, mas quero dizer a Vossa Excelência que não posso concordar que numa comissão especial de unificação das polícias, o senhor coloque na presidência o delegado Edson Moreira, ou qualquer outro delegado, ou qualquer outro militar. Isto não é isenção. Isto, de uma certa forma, vai ser tendenciosa esta presidência, com todo o respeito e amizade que eu tenho ao Edson, pedir para que ele não se candidatasse. Nós queríamos que fosse uma pessoa neutra, como foi no relatório. O relator é neutro, não é militar e Vossa Excelência deveria ter também ajudado para que fosse na presidência. Nós não temos como chegar agora para as polícias militares, que somam mais de meio milhão de policiais, e dizer, olha, vai ser uma coisa isenta, mas o presidente da comissão é um delegado de polícia. O senhor está vendo o clima de São Paulo. O clima de São Paulo está acontecendo porque o delegado fica colocando em redes oficiais, nas redes sociais, dizendo que o ciclo completo é um absurdo, que a PM é torturadora. Quer dizer, é nesse clima que nós vamos unificar as polícias. Se a gente não conseguir unificar nem a comissão, imagina unificar as duas instituições. Por favor, é o meu ponto de vista. Eu concedi ao deputado Alberto Fraga porque achei que ele poderia recorrer, mas não é o caso. É o deputado Rubens Bueno, pela liderança do PPS. O jornal O Valor Econômico de hoje publica o pedido de falência do senhor José Carlos Bunlai. O senhor Bunlai era o homem que frequentava o Palácio do Planalto, o Palácio Alvorada, e dividia seu escritório em São Paulo com os filhos do Lula, especialmente o senhor Lulinha. O senhor Bunlai fez um empréstimo no BNDES, já que ele tinha as portas abertas do Palácio do Planalto, tinha as portas abertas também do BNDES. E lá está dando um prejuízo de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais que o povo brasileiro está pagando esta conta do amigo do Lula. Mais ainda, senhor presidente, o senhor Bunlai é o mesmo que emprestou do Banco Chaim
12 milhões de reais. Dinheiro para pagar o senhor Ronan para não denunciar Lula e Gilberto Carvalho no assassinato de Celso Daniel. O contrato foi encontrado nas gavetas, no escritório do senhor Roberto Youssef. Estes são os amigos do poder no Brasil, amigos da corrupção, amigos do crime, amigos da roubalheira que tomou conta do país. Quando vemos aqui que nós temos 300 milhões do BNDES, tem mais 81 milhões do Banco do Brasil. Dinheiro farto, dinheiro para receber, aplicar e não pagar. Mas não pagar significa dizer que tem que pagar a propina. Tem que pagar a propina para dedicar este dinheiro a partidos políticos e campanhas eleitorais, como aconteceu em 2010, 2014, na campanha da presidente Dilma. Por isso, senhor presidente, quando vemos uma matéria como essa de hoje, e o senhor Bunlai não é convocado na CPI dos fundos, com apoio do PMDB, está claro o jogo para cobertar toda a corrupção e bandalheira que existe no país. E esta bandalheira e corrupção que existe no país, quer queira o PMDB ou não, quer queira o presidente ou não, vai chegar o momento em que esse castelo de areia vai desabar, e desabar para que o país possa renascer e respirar o mínimo de ética naquilo que deve ser não só o mandato, mas sobretudo os governantes desse país. Encerrar a votação. Está encerrada a votação. Encerrou agora 2h15, só pode ter 2h15. Votaram sim 246, não 148, abstenção 1, total 395, artigo 17.1, quórum 396, o requerimento foi aprovado. Próximo item da pauta. Agora em Brasília, 1h19, os deputados então aprovaram o requerimento apresentado pela liderança do governo para retirar esse projeto da pauta de votações. Era um projeto de lei que trata do seguro-desemprego. Senado Federal, discussão em turno único, projeto de lei 1462/2007, que obriga, nas hipóteses que especifica, a veiculação de mensagem de advertência sobre risco de escassez e incentivo ao consumo moderado de água. Tendo pareceres da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pela aprovação, relator deputado Edson Duarte, pela Comissão de Desenvolvimento Econômico e Indústria e Comércio, pela rejeição, relator deputado Guilherme Campos, da Comissão de Defesa do Consumidor, pela rejeição, relator deputado Walter Rocha, e da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com o substitutivo, relator deputado Antônio Bulhões. Passa-se a discussão da matéria. Orador contrário, Edmilson Rodrigues. Beleza. Orador contrário, Arnaldo Jordi. Orador contrário, Domingos Salles. Orador contrário, Cláudio Cajado. Orador contrário, Arnaldo Faria de Sá. Luiz Carlos Rauli. Nelson Marquesan. Davidson Magalhães. Favor, deputado Moroni Torga. Deputado Betinho Gomes. Deputado Glauber. Delegado Edson Moreira. Daniel Coelho. Raimundo Gomes de Matos. Moema Gramacho. Elisiane Gama. Agora em Brasília, 1h20. Nesse momento, em pauta, um projeto de lei do Senado Federal que obriga, nas hipóteses que especifica, a veiculação de mensagens de advertência sobre o risco de escassez e de incentivo ao consumo moderado de água. Repórter Paula Bittar tem mais informações? É isso, nesse momento os deputados tentam votar a segunda proposta nessa quinta-feira aqui no plenário. A proposta que trata aí de advertência sobre o consumo excessivo de água. Já foi aprovado um projeto que permite o uso da Lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura, para o financiamento de projetos turísticos que tenham a ver com cultura. Obrigado, Paula. Com a palavra, a deputada Janete Capiberibe. Senhor presidente, sobre o projeto do senador Marcelo Crivella, de grande relevância
ambiental para o país. É importante que apresentemos alguns dados. Segundo a ONU, 40% da população mundial hoje vive sob estresse hídrico. E a matéria prevê tão somente mais um passo na educação ambiental, quando prevê a citação sobre escassez de água, de uso de água em produtos de limpeza, de higiene pessoal, etc., e equipamentos que utilizem água. Em tudo que nós vivemos, em tudo que nós consumimos tem água. O Brasil hoje desperdiça bilhões de litros de água todos os dias, inclusive no desperdício de alimentos. Para se ter ideia, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa de Política Alimentar, com sede em Washington, até 2050, 4 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo inteiro estarão em situação de estresse hídrico. Além dos problemas para o consumo humano, esse cenário, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, colocará em xeque as safras agrícolas do mundo inteiro, sobretudo do Brasil. Portanto, é matéria de grande relevância e nós pedimos a esta Casa que votemos e aprovemos pela constitucionalidade da matéria do senador Marcelo Crivella. Muito obrigado, senhor presidente. Para declarar encerrada a discussão, o projeto foi emendado para oferecer parecer às emendas de plenário pelas comissões de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Defesa do Consumidor e Constituição e Justiça. Conceda a palavra ao deputado Celso Russumano. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trata-se de um projeto de lei do senador Marcelo Crivella, que tem como intuito garantir o abastecimento de água pelos próximos anos. Todos nós sabemos as dificuldades que nós temos hoje com água no Brasil e de que várias cidades pelo Brasil, inclusive São Paulo, têm ficado sem abastecimento. A intenção do senador Marcelo Crivella é garantir que o consumidor, toda vez que pegar um produto de limpeza, veja no rótulo e seja chamada a sua atenção para a importância da água. E essa semana ainda relatei na comissão do Mercosul, para o Parlamento do Mercosul, a preservação do aquífero Guarani, de extrema importância para a gente. E todos os países que fazem parte do aquífero Guarani estão empenhados na preservação desse bem tão importante que é a água. São eles o Brasil, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai, enfim, talvez seja o maior aquífero do mundo, o aquífero Guarani, que está sobre o solo brasileiro. Portanto, o PL 1462/2007, de autoria do senador Marcelo Crivella, propõe que todos os equipamentos e produtos de limpeza, de higiene pessoal, bem como suas embalagens, que têm uso relacionado ao consumo, com o consumo de água, passem a contar com mensagens de advertência sobre o risco de escassez de água e o incentivo ao seu consumo moderado. As mensagens deverão ser incorporadas às publicidades dos equipamentos, produtos, e sua exibição ocorrerá em local com as dimensões que lhe permitam fácil identificação e leitura. Ao PL foram oferecidas 2 emendas, ambas de autoria do nobre deputado Arnaldo Faria de Sá. A emenda de plenário número 1 incorpora ao texto a proposta de redação para a mensagem ser veiculada nos rótulos e embalagens de equipamentos e produtos de limpeza e de higiene pessoal. A emenda substitutiva global de plenário número 2 limita a obrigatoriedade das mensagens aos produtos de limpeza e traz definições claras quanto ao seu conteúdo e formatação. A água é um recurso escasso e cada vez mais precioso. A proposição em apreço, além de oportuna em razão da crise de abastecimento, vivenciada por diversos estados brasileiros, está em sintonia com os conceitos moderados ligados à educação e à conscientização ambiental. Diante dos inegáveis benefícios para o meio ambiente e para a sociedade,
passamos a ler o parecer. Pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa das emendas apresentadas. Pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e pela Comissão de Defesa do Consumidor, votamos pela rejeição da emenda de plenário número 1 e pela aprovação do PL 1462/2007 na forma da emenda substitutiva global de plenário número 2, apresentada pelo deputado Arnaldo Faria de Sá. Quero, senhor presidente, agradecer todos os líderes que se empenharam na aprovação desse projeto, em especial do deputado Hiroshi, que não está no momento aqui, e do deputado Arnaldo Faria de Sá, que se empenharam também para que essa legislação fosse aprovada. Obrigado, presidente. Passa-se a votação. Deputado Paulo Teixeira, para liderar o governo, é isso agora? Concluir essa votação, Paulinho. Uma votação, só falta uma votação. Né? Ok. Passa-se a votação. Votação de quê? Caminhamento de votação. Contrário, deputado Edmilson Rodrigues. Contrário, Arnaldo Jordi. Contrário, Cláudio Cajado. Contrário, delegado Edson Moreira. Contrário, Nelson Marquesan. Contrário, David Magalhães. Favorável, Moroni. Só dar um minuto só, senhor presidente, só para dizer que nós não podemos ficar só nessas iniciativas em que a população colabora. Nós precisamos nos preparar para essa crise hídrica, por isso o Nordeste precisa a transposição do Rio São Francisco, e para que o Rio São Francisco se torne com um maior volume de água, a transposição do Tocantins para o São Francisco. E dessa forma, grande parte do Nordeste estará abastecida de água. Então, é um assunto sério que merece a nossa reflexão. Mas não só sacrifício por parte do povo. O governo tem que se preparar para esse problema. Então, era só isso, senhor presidente. Favorável, Glauber. Favorável, Moema Gramacho. Favorável, Caio Narcio. Favorável, Zé Gerardo. Favorável, Rodrigo de Castro. Encerrado o caminhamento de votação. Em votação, emenda substitutiva de plenário de número 2, ressalvado. Tem destaque? Foi retirado o destaque. Em votação, a emenda substitutiva de plenário de número 2. Orientação de bancada. Sim para todo mundo, né, O presidente? PSOL vota sim, com ênfase. É uma medida educativa para que a gente valorize esse bem precioso, gratuito, público, dádiva de Deus, ou para quem não crê, da natureza, que é a água. Mesmo os que estavam inscritos contrariamente aí, como o deputado Jordi, era só para usar o tempo e reforçar o sim, tenho certeza. Nosso voto é sim, portanto. E para todo mundo. Parabéns ao senador Crivella. Todos sim? Presidente, democrata tem que caminhar. Não, então vamos, já que tem salteado. Bloco PP, ganha mais tempo. PP vota simples, entendendo que a água é, como todos sabem, um bem maior, e não somos nós que seremos contra esse projeto tão importante. PMDB. Presidente, a importância dessa denominação, dessa apresentação nos rótulos é vital. Eu quero destacar, inclusive tem um pedido de audiência pública que fiz nessa casa, para tratar da revisão do conceito de água como bem mineral. Vamos aprovar, vamos apoiar, e a revisão do conceito de água é com fins a tratar a água como bem finito e necessária nossa máxima atenção para o seu cuidado, para o seu trato. É sim a nossa posição. PT. PT é sim, senhor presidente, que é importante a gente destacar que a água é um bem finito. PSDB. Senhor presidente, senhores deputados, o PSDB entende que esse momento, em particular, em que o mundo inteiro vive um momento de aumento de demanda por água e crise hídrica, gerando os problemas que nós estamos vendo hoje em praticamente todas as regiões brasileiras, um projeto como esse, que impõe uma campanha a toda a população para o uso racional da água, é essencial. Não há que se dizer
de aumento de custo em relação aos produtos. O fundamental é que a população se engaje num grande movimento pelo uso racional da água, por isso o PSDB encaminha sim, senhor presidente. Sem enrolação, PR vota sim. PSD. PRB, senhor presidente, apenas para... Bloco PRB. Só o Bloco PRB, apenas para que nós marquemos realmente essa posição em defesa dos recursos hídricos do Brasil. E é mais uma campanha educativa, é mais um trabalho de conscientização, porque nós vemos a eficácia dessas campanhas em diversos outros segmentos. Portanto, PRB encaminha sim todo o bloco pela grandeza dessa matéria do senador Marcelo Crivella. Como vota o PSD? PSB. PSD de dado orienta sim. D de dado, B de bola. PSB de bola, senhor presidente, entendendo que a água é um bem finito, sobretudo que precisamos conscientizar a população. Esse projeto é um projeto importante, então orientamos sim. Como vota o Democratas? Presidente, entendemos que o projeto é um projeto bom. No entanto, não tem aqui as dimensões que essa inserção deve ter nas embalagens. E nós não podemos esquecer que nas embalagens de produtos de limpeza contém também informações importantes de produtos tóxicos. Tão importante para que nossas crianças não corram o risco de fazer o manuseio e sofrer qualquer tipo de problema. Portanto, é um projeto que merece a aprovação, o Democratas vai aprovar, mas é um absurdo que a gente ainda tenha que fazer campanha publicitária pedindo não desperdiçar água no país. PDT. Senhor presidente, é necessário só que nós não façamos somente a questão de uma divulgação em relação à economia da água. A transposição das águas do São Francisco é uma obra necessária para o país. A maior crise hídrica que nós estamos vivendo lá no Nordeste, ela se impõe e é uma obra secular para que nós possamos dar água ao povo do Nordeste. Nós estamos vivendo de carro-pipa. As pessoas lá fazem filas porque os mananciais de água estão secando e é necessário que o governo federal acabe essa obra. Ela está determinada para que se acabe agora no final de 2016, com a previsão para 2017. E é necessário que se canalize as atenções, que canalize os recursos. Por isso que o PDT vota sim ao projeto, senhor presidente. Como vota Solidariedade? Senhor presidente, o Solidariedade acha o projeto educativo, vai conscientizar bem a população e toda a nossa bancada votará sim. Como vota o PROS? Senhor presidente, queremos parabenizar o senador Marcelo Crivella pela inteligência de enxergar algo que precisa ser feito ainda. É um projeto muito simples, mas com grande significado para a população brasileira e para o planeta também. PROS vota sim. Como vota PCdoB? Senhor presidente, o PCdoB encaminha sim, mas... Como vota... Senhor presidente... Oi, desculpa. Tudo bem. O PCdoB encaminha sim, mas tem que registrar o seguinte, senhor presidente. O poeta já advertia, os lírios não nascem das leis. Para tudo, o Poder Legislativo brasileiro quer criar uma lei achando que vai resolver o problema. E não é exatamente por aí. No mérito, nós votaremos sim. E até achamos que tem candidato a governador reeleito de estado importante que deveria ter vindo com essa mesma advertência de que a água podia faltar. Como vota o PPS? Esse projeto de lei obriga a veiculação de mensagens de advertência sobre o risco de escassez e de incentivo ao consumo moderado de água. Só lamentamos, senhor presidente, a bancada do PPS vota sim, porque acho que é importante esse projeto. Só lamentamos a retirada do parágrafo 2º, que obrigava também a estender as propagandas desse equipamento de limpeza e higiene pessoal. Por isso, a retirada desse parágrafo 2º enfraqueceu o projeto. Mas mesmo assim, votamos.
Como vota a rede? A rede vota sim. Não sei se o PV iria orientar antes, presidente. Não, pode completar. A rede vota sim, a rede entende que trata esse projeto de um problema grave. A obrigação de veiculação de advertência sobre o consumo moderado, consciente d'água, é de extrema importância, já que nós enfrentamos não apenas uma crise ambiental, mas em especial uma crise de gestão hídrica no país, de má gestão dos sistemas hídricos, mas também de uso inconsciente ou pouco moderado da água. De forma que essa iniciativa do senador Marcelo Crivella contribui para chamar a atenção para esse problema no Brasil, por isso nosso voto é sim. PV. Senhor presidente, o PV, além de encaminhar sim, tem feito esse alerta há mais de 20 anos. Tem mostrado que inúmeras atitudes, o próprio desmatamento da Amazônia, em muitas ocasiões, a falta de gestão em outras, e também uma falta de conscientização da população, que também foi surpreendida por um uso fácil da água. A água, há décadas atrás, era difícil de ser conseguida, e depois algo bom que trouxe melhor qualidade de vida para a maioria das famílias brasileiras, mas isso precisa ser acompanhado com toda uma educação ambiental. E o Partido Verde fica feliz com essa iniciativa do senador Marcelo Crivella, porque responde a um pleito e a uma pauta do Partido Verde há muito tempo. Por isso o PV vê nessa iniciativa uma resposta prática importante para um problema sobre o qual alerta há tanto tempo. Votamos sim. Como vota a minoria? Senhor presidente, a minoria, por unanimidade, encaminha o voto sim, principalmente pelo fato de que a escassez hídrica é uma realidade hoje no nosso país, mas eu volto a dizer, não pode ser uma iniciativa só do lado de cá, só do lado do consumo. No lado também da produção de água, é necessário que haja um grande programa de transposição de bacias, senhor presidente. Nós temos muita água no norte, no centro-oeste, e essa água pode ser transposta de modo a abastecer Nordeste e outras regiões. Podemos fazer um programa de transposição de bacias que seja adequado a abastecer as zonas mais carentes de falta de água do nosso país. Governo. Presidente, o governo é favorável a essa matéria porque para nós a consciência do cidadão comum da necessidade de conservar a água é fundamental. Nós temos problema hoje de necessidade de uma educação para a conservação de água do grande público brasileiro e temos problema de gestão. Vejam o que aconteceu em São Paulo, onde o maior manancial da cidade se esvaziou por problemas de gestão. Então nós somos favoráveis a esse projeto. O governo indica o voto sim, presidente. Em votação, a emenda substitutiva de plenário de número 2. Aqueles que forem favoráveis à emenda substitutiva, permaneçam como se acham. Aprovado. Está prejudicada a proposição inicial e substitutiva adotada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Pela liderança do governo, deputado Paulo Teixeira. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o deputado Rubens Bueno veio a essa tribuna hoje de manhã, mostrou o jornal Valor e mostrou uma matéria do jornal Valor que diz o seguinte: crise do etanol pode quebrar os Bunlai. E eu leio a matéria e não vejo na matéria qualquer relação com o ex-presidente Lula. E aí, eu primeiro me questiono, deputado Rubens Bueno. Vossa Excelência vem à tribuna essa semana, fala, ofende o presidente Lula, ofende a sua família, mas é seletivo, porque Vossa Excelência nada falou do que está acontecendo no Paraná.
nesta semana, o Tribunal de Contas do Paraná elencou uma série de irregularidades do governador Beto Richa, seu aliado. Mas Vossa Excelência nada veio a essa tribuna falar das irregularidades que Vossa Excelência conhece e sabe que estão sendo praticadas no Paraná, e Vossa Excelência quer retirar o mandato da Presidenta da República por uma decisão do Tribunal de Contas que não tem valor vinculativo, mas não diz nada sobre o Paraná. Se Vossa Excelência quer debater a ética, Vossa Excelência não pode ser seletivo. Vossa Excelência não foi à tribuna dizer que o ex-presidente Fernando Henrique disse nessa semana que quando governou o Brasil, ele tomou conhecimento pelo empresário Benjamin Steinbuch que tinha corrupção na Petrobras. E essa corrupção fora denunciada pelo jornalista Paulo Francis, que recebeu processos milionários contra ele. Mas esta semana, o ex-presidente Fernando Henrique, escrevendo a sua biografia, disse que na Petrobras tinha corrupção no seu governo e que ele for alertado da corrupção na Petrobras durante o seu governo. Nós não podemos ser seletivos, deputado Rubens Bueno. E quero falar um pouco mais da seletividade de Vossa Excelência. Vossa Excelência aqui fez uma ofensa ao ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, ele é um homem que está na memória de todos os brasileiros, daqueles que concordam com ele e daqueles que discordam dele, mas ele está na memória como um homem que mudou profundamente esse país. Profundamente esse país. Que colocou o povo simples, comum, nos direitos. Direito à alimentação, direito ao trabalho, o direito à terra, o direito ao estudo, o direito à saúde, o direito a ir à universidade, o direito a ser cidadão.